Boa noite, meus amigos. Um bom carnaval para você. O Camarote RP está mais uma vez no ar em ritmo carnavalesco. Apesar do feriado prolongado, nós estamos aqui trabalhando para falar muito do Campeonato Paulista e do campeonato, olha, tem Campeonato Mineiro, Carioca, Taça Libertadores, muita informação para você com os meus comentaristas, todos aqui em ritmo de carnaval. Olha a alegria dos meus comentaristas. Trouxeram até bandeiras para comemorar. Olha que beleza. Já para você, tudo de Paulista e São Paulo, a situação da competição e, infelizmente, a morte do jogador do Paulista, uma verdadeira tragédia. Tudo isso e muito mais aqui no Camarote RP, que dá um tempo e volta já. Muito bem, estamos de volta com um pouco mais do Camarote RP. Pode fazer a sua participação através da rede social, @CamaroteRP, ou através do Twitter, não é? Que é @CamaroteRP, e o Facebook, facebook.com/TV Rede Paulista. Através dos canais de interatividade pela rede social, você participa do programa e manda a sua mensagem. A gente vai trazer a sua pergunta, a sua participação, falar um pouco do Paulista e também dos grandes clubes de São Paulo. Antes da gente falar, eu quero já, no primeiro bloco, efetivamente, trazer os detalhes sobre a morte do jogador do Paulista, pegar um destaque de cada comentarista aqui. Murilo, boa noite, seja bem-vindo, bom carnaval para você. O seu destaque, o Campeonato Paulista, que já está trazendo um formato, não é? Está existindo uma separação já dos times que estão efetivamente comandando a tabela e aqueles que efetivamente vão lutar para não cair para a segunda divisão. Boa noite. Boa noite, Carlos Henrique. Boa noite, Moselle, Monteiro. Boa noite, amigos. Com certeza, os times agora eles já estão num ritmo de competição, né? Estão atingindo aí essa performance melhor. Os grandes já começam a demonstrar que realmente são grandes. E eu acredito que vai seguir nesse formato mesmo, né? Para vamos dizer, diferenciar os 8 melhores e que o Paulista possa, né, fazer parte, né, desse know-how aí rumo à Série D. Boa noite, JB Monteiro. O Paulista perdeu mais uma e a pergunta é a seguinte, nesta sua primeira participação. Dá para ficar preocupado? Foi um acidente de percurso? Na sequência o Paulista pode se recuperar? Boa noite. Boa noite, Carlos Henrique, Moselle, Murilo, amigos do canal. Não, eu acho que preocupado não, porque eu acho que o Paulista vai recuperar e analisando assim friamente, Carlão, as partidas do Paulista, a única partida que o Paulista jogou mal mesmo foi aqui que o Cataduvense, porque depois recuperou e fez aquela virada. Se você analisar, a única diferença do começo do campeonato para agora é que a bola não está entrando. Mas o Paulista está jogando, você vê, contra o São Paulo, 2 bolas na trave, no segundo tempo. Primeiro tempo, horroroso. Mas no segundo tempo o técnico tem mexido, o Baresi sabe conversado com os jogadores, tem assimilado mais e dando retorno no segundo tempo, no primeiro tempo não. Então se você analisar, os resultados foram, São Caetano já é asa negra, Guarani lá, tudo bem, o Santos, quer dizer, eu acho que agora os 2 jogos próximos do Paulista em casa tem que faturar, isso não tem, agora é obrigação de ganhar. Nivaldo Moselle, boa noite, e nesta semana nós temos o aniversário do Comercial, grande Comercial, que você conhece como ninguém, Comercial que revelou muitos atletas aqui para a cidade de Jundiaí. Boa noite. Boa noite, Carlos, Monteiro, Murilo, amigos do canal. A gente o Comercial é uma festa, é uma tradição em Jundiaí. Está comemorando amanhã 82 anos de vida. Teve Mário Milani, uma série, e os dirigentes, né? Hélio Martini, Tripe, todo aquele pessoal, o Dr. Pacheco, Toninho Gebran, toda aquela turma que, Chiquinho Siqueira, que se esforçou muito para tocar o Comercial para frente, que fundiu com o Clube Jundiaense, mas o Comercial é um dos mais tradicionais clubes amadores de Jundiaí. Então, amanhã seria aniversário, 82 anos. Não é fácil não, hein, Carlos? Parabéns para todos que fizeram a história do Comercial. Parabéns à família do Comercial, que realmente marcou história no futebol de Jundiaí, nas coisas do Paulista, enfim, revelando muita gente. Uma pena que o Comercial não esteja na ativa. Mas, sem dúvida alguma, falando de futebol, a história do futebol jundiaense se confunde com a história do Comercial Futebol Clube. Bom, esta é a notícia que ninguém gostaria de dar. O Paulista, efetivamente, perdeu o meia Jorge Júnior. Um acidente de carro fatal
Ele morreu na última quinta-feira em um acidente na região de Brotas. Ele estava a caminho de casa. Ele não havia se descalado para a partida contra o São Paulo e iria visitar a sua família em Getulínia, em São Paulo, no interior. Jorge Júnior tinha 22 anos, chegou ao Paulista no início de 2011, trazido pelo técnico Wagner Lopes. No primeiro semestre, disputou uma partida da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense e no final de 2011 foi o campeão da Copa Paulista, que o Paulista acabou sendo o grande campeão. A namorada do jogador estava com ele no carro e sobreviveu, graças a Deus, ao acidente. Ela está internada no Hospital Santa Terezinha, na cidade de Brotas, uma fatalidade. Todos nós estamos de luto, a família do Paulista Futebol Clube, está aí o menino, rapaz que tinha um futuro maravilhoso pela frente, infelizmente, num acidente fatal. O JJ, ou JJ, acabou falecendo num acidente. Eu conheço essa rodovia, ela é muito perigosa. Só fazendo um comparativo, a estrada que liga Caraguatatuba a Ubatuba, que tem via única e é muito perigosa, essa estrada é muito parecida com essa rodovia. Realmente é um perigo no interior de São Paulo e ele acabou perdendo o controle do carro e o carro capotou várias vezes e ele acabou falecendo, infelizmente. Mande a sua mensagem através da rede social, participe do programa através do Twitter, @CamaroteRP, ou através do facebook.com/TV Rede Paulista. Bom, eu queria, sinceramente, que vocês falassem um pouco de Ricardo Teixeira. Nesta última semana, muitos rumores davam conta que pode até acontecer. Tem muita gente desmentindo, mas o pessoal está afirmando, principalmente cronistas em São Paulo, que o Ricardo Teixeira deixa a CBF, se não deixar nessa segunda-feira, mas isso está pronto para acontecer. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre a administração Ricardo Teixeira e se isso efetivamente fará falta ou fará diferença ou vai melhorar o futebol no Brasil. Começando por você, Mosé. Eu acho o seguinte, Carlos, quanto menos falado do Ricardo Teixeira, é melhor. E graças a Deus, parece que agora estamos chegando no fim. E está tudo praticamente articulado, infelizmente, para o futebol brasileiro, que já todo mundo falava, o país do futebol. E coincidentemente, quando ele assumiu a presidência, o Brasil foi deixando devagarinho de ser o país do futebol. É do carnaval ainda, mas não é do futebol. Então, quanto menos falar do Ricardo Teixeira, eu acho melhor. Agora, eu acho que ele está mesmo com os 2 pés fora do futebol, para o bem do futebol brasileiro. E o que você pensa, JB? Eu concordo com o Moselli, eu, inclusive não gosto muito de falar sobre isso, né? Porque é denúncia, cima de denúncia, aquelas coisas todas, mas tem um ditado antigo que diz, onde há fumaça, há fogo. E essa fumaça já vem há muito tempo, e ele consegue apagar o fogo, eu acho que realmente ele está fora, porque ele não vai conseguir apagar esse fogo, não. Eu acho que não tem como escapar. Essa partida amistosa que a seleção brasileira realizou em Portugal, que é o foco principal das denúncias e provas contra ele, um superfaturamento, uma coisa absurda, utilizando uma empresa de fachada, eu não sei. Ele, na minha opinião, ele tem que deixar rapidamente esse futebol brasileiro, mas eu fico com as palavras do Juca Kfouri. Não adianta tirar o Ricardo Teixeira e colocar, por exemplo, o Zé das Medalhas, que é o vice-presidente da federação, não é? Desse jeito não muda nem a mosca, viu, Murilo? Acredito nisso também, Carlos. Essa é a grande pergunta que fica no ar, né? Como toda empresa, a CBF não deixa de ser uma empresa, precisa haver uma renovação. O futebol precisa haver renovação. Eu acho que nós não somos mais o melhor futebol do mundo, como fomos um dia. Então, a grande pergunta é, quem vai assumir, né? Quem vai assumir essa responsabilidade de fazer essa renovação? Porque, com todo o respeito aí, nós vamos discutir sobre isso, não existe nenhuma atenção, nenhum amor e carinho mais pela seleção brasileira. A gente escuta a convocação, é um desgosto geral, né? Os jogos também, eles não têm o mesmo acompanhamento. Então, eu acho que tem que começar pelo exemplo, tem que começar pela presidência, para que a gente possa sentir. A Copa vai ser no Brasil, gente. E nós estamos completamente desmotivados com a seleção brasileira. Isso é completamente desproporcional. Apesar da estratégia da cortina de fumaça de ter levado o Ronaldo Fenômeno para ser lá o integrante do comitê organizador da Copa e agora o Bebeto,
que são figuras no futebol sem discussão. Não vamos falar aqui da vida particular de cada um, que cada um tem uma opinião particular e a vida particular de cada um não cabe, pelo menos na minha opinião, eu ficar aqui julgando. Cada um faz da vida aquilo que acha melhor. Mas, na minha opinião, não vai segurar a onda do Ricardo, não. Porque essas denúncias são muito fortes. Existe o dossiê que está na mão da FIFA, que está fazendo uma pressão muito grande. E agora, o nosso governo, a pressão vem do Palácio do Planalto. A presidente Dilma não quer mais o Ricardo Teixeira à frente da CBF, por razões óbvias. Você só pode fazer um grande evento, ter sucesso com tudo isso, se as pessoas que tocam, pelo menos, trazem credibilidade, que é um pouco diferente, né, Nivaldo Moselli, da figura, do comportamento e do dia a dia do Ricardo Teixeira. Eu acho que essa atitude da Dilma, no mínimo, louvável. Porque o governo anterior do Lula tinha muita relação com o Ricardo Teixeira, que, no fim, acabou até acontecendo o quê? O surgimento do Fielzão, do Itaquerão, que é com dinheiro do povo, que todo mundo sabe que vai fazer. E também essas obras atrasadas, é um pouco proposital para quê? Para que haja superfaturamento também, que a gente detesta falar nisso, sempre comento com o Monteiro isso aí. Infelizmente, mas o grande passo acho que foi dado mesmo pela Dilma, quando ela falou, com ele eu não converso mais. E ele sentiu esse tranco aí. Eu acho que, é como eu disse antes, eu acho que ele está fora pro bem do futebol brasileiro. Agora, os presidentes de federação estão apoiando muito o Ricardo Teixeira e por razões que a gente sabe quais são, né? A gente sabe quais são os interesses dos presidentes de federação. Isso não dá uma sobrevida para o presidente Ricardo Teixeira, Monteiro? Não, de jeito nenhum. Eu acho que, como falei na primeira pergunta que você fez, isso já vem vindo há muito tempo, ele vem conseguindo apagar esse fogo, sabe, de diversas maneiras, mas agora o incêndio é tão grande que ele não vai conseguir apagar, mas nem com 13, com 20 presidentes, com seja quem for a favor dele. Realmente a ordem vem lá do Planalto, a Dilma não quer mais ele na CBF. Bom, a gente está aqui dizendo que ele tem que sair, né? Qual é a solução então, Murilo? Quem você poria no lugar do Ricardo Teixeira? Pergunta fácil essa, né? Para tocar o futebol no Brasil. Eu, infelizmente, não tenho assim uma opinião muito bem definida com isso. Agora, Nem eu. Eu acho que primeiro é quem, né? Quem define isso, quem é a pessoa. Quando você vai ter uma relação com alguém, seja comercial, é com quem você vai ter relação, que a credibilidade de uma Copa do Mundo está em jogo nesse momento. Então, eu simpatizo com a opinião dos amigos, mas eu ainda tenho dúvida que o Ricardo Teixeira sai. Eu tenho essa dúvida ainda no meu coração, porque ele está articulando ali Ronaldo, Bebeto, como você falou, o poder ali em relação às federações, então eu prefiro esperar um pouco ainda para ter essa certeza, porque ele sai e assume a neta, né? Assume a filha, ele sai... Não, mas então, ou o Zé das medalhas, né? Mas é isso que a gente está falando, Murilo, entendeu? Quem vai assumir? Então, que ele vai sair, ele vai mesmo. Agora ele pode deixar, como você falou, ele vai deixar. Ele vai sair, mas o poder é dele. Sim, exatamente. É que o reflexo- Mas ele Então vai, ele não vai o sair. nome dele está queimado, entendeu? Então ele vai Monteiro. colocar outra pessoa lá, o que vai sobrar para ele, vai sobrar. Agora, isso aí vai anos, aquela coisa toda, o povo Se a brasileiro Copa tem não memória fosse do curta, Brasil, aquela Monteiro, coisa toda. Se a Copa não fosse do Brasil, acho que a pressão até seria menor. Com certeza. Mas aí eu tô com você. Não tem jeito, Murilo, de segurar Mas a onda, eu- porque a pressão governo federal, FIFA, Não, eu entendi. e as provas que estão hoje, elas são absolutamente... Todo mundo sabe, é só abaixar... E eu venho falando de Ricardo Teixeira, eu tenho 27 anos de profissão, eu tenho falado 15 dele, que a gente sabe. Aliás, quem não teve oportunidade, na semana passada, o Juca Kfouri fez uma coluna sobre isso, trazendo as provas, a contundência, que também não é tão novo assim, né? Tem um jornalista inglês que tem um dossiê contra a FIFA e contra o Ricardo Teixeira completamente recheado de provas. Jennings. No Jennings, né? Não é isso? Mas eu luto, é uma coisa que está dentro do meu conceito de futebol. Não dá mais para admitir esse senhor nefasto, esse senhor que só faz mal para o nosso futebol, continuar comandando a maior paixão do Brasil em termos esportivos. Não dá mais. Ah, mas quem seria o cara no seu lugar? Não sei. Isso não é problema meu escolher quem vai estar no lugar do Ricardo Teixeira. Eu só sei que o Ricardo Teixeira
Moselli, não faz bem para o futebol. Mas aí teria uma saída. É que, infelizmente, a gente está no Brasil. A saída seria o quê? Transferir toda a CBF para o Ministério dos Esportes. Mas, infelizmente, nós tivemos há pouco tempo denúncias contra o Orlando Silva, que saiu de fininho também do Ministério dos Esportes, e agora entrou o Aldo Rebelo, que de futebol também ele não entende muito. Ele está acomodando as coisas. Então, o certo seria o quê? O Ministério dos Esportes dignamente assumir a CBF. Essa seria a saída, a solução. Por isso que eu estou dizendo que ele vai sair, mas o poder é dele. É. Então, ele vai sair mesmo. Isso significa que ele saiu? Não, tenho não muito significa. Nós estamos falando de uma pessoa física. Sim, não, a entendeu? pessoa... Física ele vai Agora, sair, Monteiro. também não Então, tem, isso está falando assim. aí agora o que é o que é seguinte, isso? veja Quem bem, sair? tem um negócio. Isso que eu estou dizendo, eu não vejo Tem um quem negócio saiu. que você tem que analisar, que o Murilo até tem razão. A dúvida se ele vai sair ou não. Que tem muita gente com o rabo preso no meio, né? Entendeu? Então, Todos têm. Então, todos têm. Então, Todos têm, Monteiro. por isso estou falando para você, todos têm. Então, ele tem esse negócio dos preços dessas coisas aí, ele faz uma reunião e fala, bom, tudo bem, eu estou saindo, vai sobrar para todo mundo aqui. Quem que vai me ajudar nessa hora aí? Porque senão vai sobrar, vou jogar no ventilador. O Moselli entendeu? falou uma coisa maravilhosa. Nós teríamos que mudar aí, eu não sei quem falou, até a sede, o comando, né, que é Todo hoje é no Rio de Brasil. Janeiro. Mentira, não é, Carlos? Faz Com 40 essa anos. gente tinha que mandar para o comando do BOPE, colocar eles dentro da cadeia para tomar conta deles. Porque não tem jeito. Aonde você levar esse povo, essas pessoas, eles vão fazer coisa que não deve ser feita. É escândalo de arbitragem, é escândalo disso, é desvio de dinheiro, é voo da propina, esses amistosos que ninguém entende da seleção brasileira. Eu compreendo que tem que ter a parte comercial. Sem o dinheiro, sem a indústria que move a seleção brasileira, não tem sucesso. Tem o tour da Gillette lá, que tem que mandar jogo na África, no Oriente Médio. A gente entende tudo isso. Tudo bem, Carlos. Agora, o que a gente não entende é tudo que cerca, desde a convocação, como ela é feita, as pessoas que o treinador da seleção brasileira leva. O André Sanches fez na história do futebol para ser diretor de seleções. Eu fico me perguntando aqui, será que tem coincidência com o estádio do Corinthians que... os caras tiraram o Não, acho que isso não. Os caras tiraram o Morumbi da Copa do Mundo. Não, Isso viu? é a coisa Não, isso aí- mais isso aí, indecente. Fecha comigo, por favor. Não. Coisa mais indecente desse futebol brasileiro não é o estádio do Corinthians, não. misturando já É coisa. não ter permitido que o São Paulo levasse pelo menos um jogo dentro do seu estádio. Mas aí, Tem cara, alguém que tem alguma dúvida que a situação foi política? Se o André Sanches não tivesse brigado lá atrás com o Juju das Candangas, tivesse amiguinho, tinha dividido lá. E é assim que funciona, infelizmente. Carlos, o que eu quero deixar claro é o seguinte, eu vejo por uma ótica. Juju das Candangas Né? é o Juvenal Juvencio, para quem não O sabe. Juju, né? Nosso querido Juju. Não gosta muito de tomar uísque. A CBF tem muito poder, a CBF fazer amistosos que vão ter uma remuneração boa para o Brasil, para o futebol, eu acho maravilhoso isso. A marca, né, seleção brasileira é fantástica. O meu grande questionamento é o que é feito com isso? O futebol brasileiro no interior, os times do interior, as federações, é isso que é questionável. Não é dividido. Né? Então, não existe essa centralização. Né? As pessoas querem ter um poder único e é exatamente nesse ponto que existe a interrogação. O Brasil, hoje, o Brasil não tem um camisa 9 hoje, gente. O Brasil não tem como, se a Copa do Mundo fosse hoje, o Leandro Damião, tudo bem que é um menino próspero, mas... Damião é o cara. Né? Damião é o cara. Mas ele nem precisa provar, ele não é o Ronaldo, não é o Romário, ele não tem unanimidade no Brasil. Né? Então, o que é feito com esse poder todo? Nada. As categorias de base elas são formadas por quê? Porque é um celeiro de craque. Agora, se isso fosse distribuído pela CBF, aí tudo ia ser mudado. Bom, para finalizar, a gente está estourando o tempo do bloco. Em uma nota publicada no site oficial, a CBF informou que o presidente Ricardo Teixeira voltará às suas atividades normais após o Carnaval. Teixeira já viajou para os Estados Unidos, onde encontrará a esposa e a filha em Miami, aumentando as especulações que pode deixar o comando da entidade em breve. Está dizendo aqui o próprio Ricardo Teixeira. Não, aliás, não é o Ricardo Teixeira, não. Foi o site da CBF e a assessoria de imprensa que disse isso, que eu vou passar para os amigos aqui do camarote. O presidente da CBF, Ricardo Teixeira, bem como todos os membros de sua família, tem sua situação tributária fiscal devidamente regularizada.
Eu só rindo, cara. Não devendo ao fisco federal, estadual e municipal, sendo certo que todos os seus bens e propriedades estão devidamente declarados perante as repartições competentes. Tal afirmação merece, por favor, vocês podem levantar as bandeirinhas, cada um sua, merece uma comemoração carnavalesca depois de uma situação dessa. Vamos para um rápido intervalo com essa imagem. Ricardo Teixeira está absolutamente em dia com o fisco. Eu volto já já. Que maravilha. Muito bem, estamos de volta com um pouco mais do Camarote RP. Tá muito, a gente está falando de muita coisa triste no carnaval, né, gente? Falamos, infelizmente, da morte do JJ, falamos aí do Ricardo Teixeira, que me dá mal-estar falar desse cidadão. Agora vamos falar de coisa boa, apesar do Corinthians ter decepcionado no meio de semana, na minha opinião, né? O Guilherme, se você tiver condição, não, deixa isso para o final do programa. Afinal de contas, nós temos uma homenagem para JB Monteiro. Hoje não é foto, não, tá? Hoje não é foto. Vocês querem falar o quê da Libertadores? Pode colocar os resultados desta rodada, né? Vocês fiquem à vontade para falar, menos do Corinthians, que nós vamos deixar isso para falar depois, dos times brasileiros. Alguma coisa que vocês querem considerar aí, gente? Vamos lá, Mozelli, você que assistiu Godoy Cruz e Penharol, atentamente. O Godoy Cruz ganhou, cara. Eu sei. Penharol 1-0. Eu sei. Vice-campeão da Libertadores. Mas o que eu gostaria de falar é ter muito cuidado. O Murilo foi bem feliz no programa que ele falou. Ele falou 2 vezes até da mística que tem a Libertadores. E ninguém podia esperar a derrota do Santos na Bolívia, né? Contra o Strongest. E foi um jogo que 3 pontos. O Santos vai ter que correr atrás disso aí. Você, né? E o não Corinthians... esperava. Não. Você não esperava. Você esperava que o Santos perdesse? Você não está jogando nada. O Santos está jogando nada. Para Libertadores, não. Está jogando nada. Para jogar com o time da Bolívia, precisa jogar a bola. Pera um pouquinho, que é altitude também. Altitude, meu amigo. Altitude. Opa, O pera. Brasil, quando tinha time, Quando você ia lá ganhando em 9, 12, eu sei, quando tinha. Mas 7, agora, Monteiro. ele depende de um jogador, Neymar. Você no E agora o programa Ganso está anterior, voltando a jogar. Você no programa anterior foi preciso. Você falou assim, ó, tem dia que você aposta na Libertadores, você tem a confiança no jogo, mas depende de muitas coisas para que aconteça isso aí. Claro. Eu achei, então, é isso que eu falo. Depende, então, é por isso que eu tô com o Murilo, a mística da Libertadores. Mas, eu não Você imaginaria. é muita coisa contra. Mas não sei, Altitude, Monteiro, o time está voltando agora, estava tudo parado. Não. Dependendo se o Neymar joga bem, se o Ganso joga bem. não. Você sabe que o time do Santos é Santos fraco. também perdeu não dá bastante com o Edu gol, né? Dracena, Então, Edu Dracena, Pará. Eu sei, mas normalmente, para Monteiro, com isso. o placar seria... O Carlos lembrou bem, os gols que o Santos perdeu, o placar seria... Sim, Sim, claro, tem então, mas... Sim. Mas Paulista também, a bola E não está você entrando. falou... Perdeu um monte de você, gol. por isso que eu falo, você foi cirúrgico, que nem diria Carlos. Cirúrgico, Você- não, mas cirúrgico é bom. Quando dá certo, e quando dá errado, dá errado. Tem uma frase que não é minha do futebol. Não é minha essa frase. Mas no futebol tem uma frase que explica muita coisa. Sabe o que é certo no futebol? O que dá certo. Não existe fórmula pronta no futebol. Deveria existir, né? Infelizmente, porque acompanha sempre o imponderável. Mas o Monteiro te contestou no outro programa, Carlos. Hoje, por exemplo, a gente podia estar falando aqui o Santos ganhando com goleada. O Santos perdeu 3 gols que normalmente ele não perde. E foi lá e foi derrotado. Mas, Carlos, o Santos, como o Monteiro bem disse, o Santos ainda está vivendo um time de showman, show business, né? O Muricy vai dar jeito nisso. O Muricy, o que você imagina que o Muricy olha pro pessoal lá no vestiário, o Muricy, do jeito Muricy, fala o quê para eles? E aí, tá tudo bem? Vocês acham que tá tudo tranquilo? Vocês perdem 10 gols cara a cara? Então, o Santos ainda está vivendo, né, esse show business, porque realmente é um timaço. O Santos, se você percebe aí, ele já começou a dar de novo os mesmos números de chutes a gol, tá criando uma... mas eles ainda não entraram com seriedade para, vamos ganhar o jogo, vamos botar a bola para dentro. Porque a hora que começar a entrar, Santos, ele vai dar trabalho. Sabe uma coisa que eu tenho percebido? Hoje, Eu tenho percebido o tudo a Deus seguinte, pertence. olha, pense bem uma coisa. Não tem gente no Santos, Monteiro, se atrapalhando um pouco com o jeito Neymar de jogar? Eu vou tentar explicar. O Neymar realmente é esse show business aí, é um cara diferente. Só ele. Show business e showman. Só ele é ele. o cara. E tem uns caras lá, tal de Pará,
tal de Ibson, Maranhão. jogadores Maranhão, que são jogadores Elano. de qualidade absolutamente discutível, eles querem também fazer parte dessa brincadeira. Eles não têm essa capacidade de poder fazer isso. Aí que surge o problema da derrota, que não foi só o Neymar que perdeu gols. A maioria dos gols perdidos foram os outros jogadores, que se tivesse um pouco mais de simplicidade, o Santos voltaria, mesmo da altitude, com 3 pontos na bagagem. Hein, Monteiro? Claro, isso aí existe no futebol. Ciúme, sabe, mídia, essas coisas todas. E o cara começa a achar que é outro Neymar. Então todo mundo quer fazer gol, todo mundo quer resolver a partida a seu favor, ao favor do Santos no caso, né? E não consegue, porque não tem categoria do menino. Então acaba perdendo o gol, porque nem você falou, a maioria dos gols foram perdidos foram por outros jogadores. Agora, que existe isso no futebol, isso não tenha dúvida nenhuma. E Carlos, Eles realmente, sabe, quer ser o que não é. Exatamente. Então toca pro menino, que o menino sabe fazer as coisas. Ou façam mais simples. Mais simples. Completando o que o Monteiro disse, eu assisti o jogo contra o Mirassol ontem do Santos, o Neymar individualmente, sozinho, 4 jogadores do Mirassol ficaram pendurados com cartão amarelo no primeiro tempo. E o técnico, Ivan Baitello, ele revezou a marcação no Neymar. O cara fazia falta, tomava amarelo, ele já botava outra em cima do menino, não adiantou. Então vamos colocar, já para mudar os próximos jogos daqui a pouquinho, não é? Antes, mandando aqui um muito obrigado ao Rafael Nunes, ao Sidão Colecionador, também está assistindo o programa, nosso queridíssimo Lauro Traude, estivemos ontem juntos, sempre recepcionado pelo Lauro Traude lá no AMB, eu e o Murilo. Não conheci o Lauro, uma pessoa sensacional, muito obrigado pela recepção, Lauro. E para o seu Zé Bronzeri, que, como corintiano que é, está completamente empolgado com o Corinthians na Libertadores. O seu Zé Bronzeri me disse hoje à tarde, pai do Murilo, que ele é muito corintiano, que o Corinthians será realmente, com gol de Adriano, campeão da Libertadores. Zé, vamos aguardar, tomara que você tenha absoluta razão. Vamos aos jogos, aos resultados da Taça Libertadores, por gentileza, para a gente passar rapidinho se nós tivemos ou não qualquer tipo de surpresa. O Santos perdeu, o Flamengo empatou, né, um jogo na Argentina, até eu acho que o Flamengo tinha que ganhar o jogo, e o Corinthians, que nós vamos falar na sequência agora, empatou também. Defensor Sporting 2-0 no Deportivo Quito. O Zamora da Venezuela empatou com o Boca 0-0. O Boca não está jogando nada, hein? Está bem no Campeonato Argentino e um desastre. O Boca estava há muito tempo. Isso aí, esse não está jogando nada, é o maior perigo Você do Boca Juniors, né? Toda a razão. Esse é um O perigo. último título The dele Strongest 2, Santos 1, Lanús e Flamengo 1-1. Eu assisti essa partida, um pedacinho. O Flamengo já está mais alegre com o Joel Santana, mas na minha opinião, não sei de vocês, continua sendo um time absolutamente Atrapalhado. previsível, mas um time absolutamente limitado. Você depender da lentidão de Renato, essa coisa toda, eu não gosto. Atlético Nacional 2-0 no Universidade do Chile. O Nacional perdeu para o Libertad do Paraguai, que está fazendo uma campanha. Esse Libertad é chato, hein? 1-2 para o Libertad. Godoy Cruz esse jogo atentamente e acabou até gravando a partida, fazendo trabalho estatístico, nosso queridíssimo Nivaldo Moselli. O time argentino no Godoy Cruz ganhou do Peñarol 1-0. E na Venezuela, fecha JB Monteiro, que ele vai ter que fazer de novo. Isso já virou um hit da internet, um sucesso completo de audiência, não é? O Corinthians empatou com o Tátira 1-1 com o gol do Ralf no final do jogo. Aliás, Ralf, amicíssimo de Murilo Bronzeri, estiveram juntos na noite ontem, 7 horas da manhã, o cara no carnaval, e quer ser atleta profissional. Mas isso é uma outra conversa. Eu quero ver aqui se o seu JB Monteiro vai continuar defendendo o Adriano, que estava em casa quietinho, e o seu Ralf ontem, Alessandro, Danilo, Marcos Assunção, na noite ontem, eu vi com esses olhos que a terra há de comer. Mostra JB Monteiro fazendo mais uma vez um movimento do pior goleiro da história. Desde Jairo, o Corinthians não tinha um goleiro tão ridículo como o Júlio César. Eu quero deixar claro que eu discordo Movimento, plenamente disso. JB, Tá? Mas movimento O dele problema, saindo Carlão, com o Chicão. é o braço curto, entendeu? Então ele tem aquele bracinho, se eu arrancar o microfone aqui é culpa dele, tá? É o bracinho, então ele pula, mas o braço fica, porque é curto, então... em nada. Ele tentou Em defender nada. com a cabeça, o cara é uma brincadeira.
Ela não tem que ter saído do gol, né, Carlos? Goleiro. Sai na hora goleiro errada, tranquilo. atrapalhado. Ele já tem o Chicão que ele é atrapalhado. Então o que ele tem que fazer? Ficar no gol, a bola viria para ele normalmente. O coração de vocês, ele tá se antecipando à razão. Aqui tá vendo, né, algumas emoções que estão aflorando, porque não é possível. Eles não assistem o mesmo jogo que a Você está gente. acostumado com o né? Deola. Não, inclusive ele está dizendo que eu estou acostumado com o Deola, que ontem, Eu não tô né, entendendo. com o fantasma do Marcos. Sua, não estou entendendo. Não, o Murilo diz que a linha de tá conduta dele, o comentário dele é que o Júlio César e o Deola são excelentes goleiros. São Dependendo dele é para dia o seleção. Rogério Ceni era uma aposta, o Marcos era uma aposta. Aqui é o seguinte, o Corinthians não pode ter uma aposta. Ele tem que contratar o Dassaev, né, o Mazurkiewicz, alguém assim, o Van der Sar, para ser o bem com o goleiro. Dassaev agora. Eles não podem, né? O menino não falhou no gol. O cara fez um gol de pescoço. Ele não viu a bola entrar. Você pode tomar um gol jogando uma Libertadores, um gol de pescoço. Explica pra mim. Não, isso é mística da Libertadores. Porque eles acreditavam que mística da podia perder o Libertadores. jogo e aí tem que encontrar alguém culpado. O que o Corinthians precisa é entender. Você vê a diferença? O Corinthians tomou um gol e não conseguiu reagir. Geralmente o Corinthians sai na frente, se impõe, tem um time cascudo. Agora, quando tomou um gol, realmente o negócio ficou um pouquinho... O nervosismo tomou conta. Então, isso precisa ser controlado. Agora, culpa do goleiro é nenhuma. Nenhuma. Eu tô... Jogar campeonato paulista é uma coisa. Libertadores tem neguinho, da cor da camisa, lábio branco, tremendo. Eu vi isso no jogo. Aí, o seu Tite coloca o Alex no banco de reservas, o melhor jogador do time. Isso aí. E coloca Jorge Henrique. Ontem você não vai falar nada? E a culpa é do Júlio César depois. A culpa também é do Júlio César. Eu não tenho o que falar mais. Já falei que o time é fraco, já falei que a torcida no Pacaembu empurra. Entendeu? Lá não, lá Deus falou assim, deixa eu tomar força. Jogou a bola na cabeça do Ralf, que nunca fez gol na vida, e meteu a bola no fundo do gol. Vocês trocariam o Deola pelo Júlio César? Não. Não faz pergunta difícil, por favor. Eu sou apresentador. Você tá dizendo Com o Bruno Você trocaria? reserva do Deola, eu trocaria. Trocaria com o Bruno reserva, o Júlio do César. Deola. O Bruno é melhor que o Deola. O Bruno no Palmeiras é melhor que o Melhor Deola, que o também, na minha Deola. opinião. E sabe quantos anos o Bruno tem? Muito mais. Isso aqui é combinado. Nunca vi esse Bruno jogar. Vocês combinaram antes de entrar no Não, programa? eu vejo um jogo. Assim, olha, vamos O falar uma pior é coisa que o Murilo dá o exemplo do Cristiano Zé. Giamarco mandou um abraço pra você. Mande um abraço pra ele, Cristiano. Sabe quantos anos Cristiano Giamarco. Cristiano, um abraço pra Viu, você, Murilo, você entendeu? falou que o Deola tá Obrigado aí começando. pela sua participação, Falou porque tá que o difícil aqui na mesa. Murilo, tá você difícil. falou que o Deola está começando. O Deola tem 29 anos. E o Júlio César tem 28. Mas é a primeira chance, Mozelli. Mano, Não. É a primeira chance que eles não. tiveram. A primeira chance do Júlio César foi o ano retrasado. Vamos Depois ele colocar falhou no as Campeonato próximas partidas, Paulista. a Taça Tem um Libertadores histórico da aí. América. Esses senhores estão completamente senhores, não. envolvidos Por com o favor. clima carnavalesco. Próximos jogos, dia 21, que dia que é, hein, gente? Mais conhecido como amanhã? Que dia que é dia 21, gente? O dia Terça 21, ou quarta? Terça, né? Terça, de carnaval. Eu tô Amanhã. perguntando porque eu não sei. Você também tá meio atrapalhado. O senhor fez o quê? Pô. O senhor dormiu bem? Isso é um problema que só cabe à minha família. Bolívar e União Espanhola, Qual foi a última vez que você dormiu? Arsenal e Desde Zamora. sexta não dorme. Na quarta-feira, União do Chile, Universidade do Chile, Godoy Cruz, Vélez e Chivas, Cruz Azul e Deportivo Táchira. E na quinta-feira, Olímpia e Lanús, The Strongest e Juan Aurich. Deixa eu terminar de ler, né, gente? Vamos lá. E Universidade Católica e Júnior Barranquilla da Colômbia. Bom, nenhum brasileiro vai jogar, É então... interessante isso aqui. O Brasil não é mais o país do Por causa do futebol, carnaval. mas é do carnaval. Aqui o Transferiu negócio tudo para a semana que vem. é sensacional. Vocês querem falar da convocação da seleção brasileira já ou vamos deixar para outro bloco? Não, Dá vamos para falar de conversar já, Guilherme? Fala Só- comigo no Nós vamos falar de querido. coisa triste de novo. De novo. Não tem como. podemos falar, né? Nós estamos no Temos que falar, carnaval, vamos falar. não tem mais coisa. Gente, Então, é só coisa triste hoje no programa. Por favor, vamos falar à da seleção. convocação do professor Mano Menezes, o melhor técnico de todos os tempos, Esse para é bom. Nivaldo Mozelli. Não. Adora o Mano Menezes. não. Esses são os convocados Esse é Monteiro. da seleção brasileira, que vai jogar, segura na tela, hein? Segura na tela, não muda a tela não. Contra a Bósnia e ficará 6 semanas longe dos gramados devido... Ah, esse aqui é o Danilo, né? Meu Deus do céu, Carlos Henrique, não estou enxergando. São 6 amistosos nessa temporada, até agosto pelo menos. Em fevereiro, dia 28, na Suíça contra a Bósnia. E dia 26 de maio em Hamburgo. Só contra a Bósnia.
que é o jogo para essa convocação. Os goleiros, gente, rapidamente, vai ter alguma cornetada ou tem que convocar isso aí mesmo, tá Eu certo? acho que o Júlio César devia ser convocado. O Júlio César do Corinthians. Não, eu acho Não que pode isso- por causa da falando sério, Libertadores. gente, Não pode por causa eu da acho que Libertadores. Não Ele não começa pode essa fazer- palhaçada. Eu posso fazer uma Isso aqui pergunta? não é programa Não, humorístico, não é uma só palhaçada. programa. O Rafael fez o que para ser convocado? Eu quero só saber o que ele fez campeão mais da que o Júlio Libertadores. César. Ele foi só campeão da Libertadores, sendo o melhor então tá goleiro bom. Então, das quando- Américas. então tá bom. decisão. Se colocasse o Júlio César no gol do Santos, o Santos... Eu tenho o Neymar no time que resolveu tudo. Tudo o Neymar fez. Vamos aos laterais, por favor. Esse senhor não tá bem. O Rafael, não, só para lembrar. Murilo não tá bem. É a Murilo memória não tá bem. dele, porque o Rafael no jogo contra o time do México pegou tudo. Daniel Classificou Alves do Santos. Barcelona. O Danilo foi cortado rapidamente, gente. Ele foi cortado no amistoso, ficará 6 semanas longe dos gramados devido a uma lesão que sofreu no ligamento lateral do joelho esquerdo durante o confronto contra o Manchester, não é? Na última quinta-feira pela Liga Europa. Ainda Danilo, bem. Marcelo, Alexandre e Adriano. Não tem segredo, Sem né, dúvida, gente? Aí não. é isso aí mesmo. Vamos lá. Seguindo, convocados da seleção brasileira para o jogo contra a Bósnia. É o que vai acontecer. Que não está classificado nem para a Eurocopa, hein, Carlos? Mas não vamos ficar. Se a gente tiver que discutir parte comercial também aqui, vai terminar o programa meia-noite e 15. Vamos, gente, aos zagueiros, prosseguindo com. Olha, muita gente fica. Zagueiros, Dedé, Luizão, Thiago Silva e Davi Luiz. Tem dois só aí que servem. Do Thiago Silva, que é o melhor zagueiro que eu acho do futebol. E o Davi Luiz. Pra Dedé mim, e Luizão é Ah, eu piada. discordo. Dedé é um. Pra mim, Bah, Dedé ô. joga. Dedé é bola. monstro, Luizão é bom, Thiago Silva é o maior zagueiro do O mundo. Luizão faz 10 anos O que ele Davi é Luiz ele precisa reserva. primeiro cortar o cabelo, porque acho que atrapalha aquele cabelo lá dele. Carlos, o Luizão é reserva faz 10 anos. Não sei, eu acho que ele é bom. Eu acho que São ele é- opiniões. Eu respeito o senhor, mas eu acho que o Luizão é bom e o Dedé é ótimo. Seguindo, por favor. Não, é opinião. Tá bom. O senhor acha que o Dedé é horrível, Espera eu respeito mais, o senhor. espera mais um pouco. Vamos lá, gente. Olha, o Mano não tem nenhum time titular. Nenhum time titular. Nós vamos discutir isso na sequência. Elias Hernanes. Fernandes está jogando demais, hein, gente? Tá. Fernandinho, Sandro do Tottenham, Paulo Henrique Ganso e Lucas do São Paulo. Aliás, o Eli Carlos, meu amigo, foi o único cara, quando surgiu Neymar e Lucas. Eu vi 200 comentaristas na televisão, ele foi o único que disse: vocês vão se enganar com o Lucas. Nossa. Ele não serve nem para amarrar a chuteira do Neymar. Você esqueceu que eu te falei também, né? não é meu amigo, algum mas- problema não? Aí o melhor jogador do futebol brasileiro atualmente, depois do Neymar, tá aí, ó, Hernanes. Joga demais. Que o Mano Menezes teimosamente não convocava. Convocou no desespero, perseguia. Não tem nada de desespero. Não. Para com esse negócio de desespero. O cara tá montando o time, o cara tem que fazer, sabe, convocar sempre o mesmo. Ele Ô, tem que mas é fazer o melhor uma experiência jogador com que- outro jogador. Faz Zé. pouco tempo O que o Hernandes Mano- ele já sabe que é bom. Faz pouco tempo que o Mano tá Hernandes já montando. sabe que é bom. Sabe que é então, nada. é lógico que você vai convocar só quem você sabe, então, que é bom. Machuca e daí? Dá dor de barriga, como é que faz? Mas o Hernandes, Então tem que fazer Monteiro, experiência. Ele parou de convocar o Hernandes Parou por causa porque ele daquela já sabe na entrada. cabeça dele que é o titular de Hernandes. Não. Desde que ele assumiu a seleção. E o Sandro também. O Sandro é merecido a convocação dele. Está sendo irônico ou não? Não, o Sandro eu gosto dele. É que eu não entendo. O senhor fala uma coisa, o senhor fica bravo, depois o senhor ironiza. Um dos melhores volantes, inclusive, da imprensa inglesa. Não, eu gosto. Acho Pô, legal. Ricardo jogava na- Ginai está dizendo que o Júlio César tem que continuar no Corinthians, porque ele é um ótimo goleiro para o Corinthians. Deve ser palmeirense. Né? É, palmeirense. Aí, tá aí. Prosseguindo com a convocação do professor Mano Menezes, gente. Já falamos dos meias, esses são os atacantes. Neymar, esse eu vou pular. Hulk, Jonas e Leandro de União. Pelo futebol que estão apresentando, esses 4 que eu disse não tem discussão. Tem, gente? Não Pra tem mim, porque não não. tem São os outro menos também, bons. né, Não tem cara? outro. Não, Porque, tem olha, outro. não é ser saudosista, mas a gente lia a convocação, tinha Tostão, agora Romário, Ronaldo, agora você vê Hulk e você achar que tá bom, e tá bom, porque ele tá jogando bem no Porto. Quem vai mesmo aí é o Adriano. Eu não né? formo o jogador, o Moselli. Quem Os vai jogadores, mesmo. a realidade nossa é essa. Mas o Murilo falou Murilo também, abriu né? o programa dizendo nós Ah, não, é. e não somos mais o melhor futebol do mundo. Concordo. Agora, gente, para a gente encerrar esse bloco, eu não vou falar nada. Ronaldinho Gaúcho de novo convocado. Por favor, Murilo. Só o Murilo, depois só o Monteiro e só o Moselli. Vou deixar eles falarem para que eu fale depois sobre Ronaldinho Gaúcho na seleção. Olha, eu acho que o Mano Menezes, ele tem que apostar no Ronaldinho como o Corinthians está fazendo com o Adriano.
É a última ficha do cara, entendeu? Tem que apertar ele como nunca, tem que dar responsabilidade para ele, para que ele realmente possa, ou vai ou não vai. O que acontece com a gente é que a gente fica nesse morno, entendeu? Se ele realmente decidir, é que jogo contra a Bósnia, precisa haver uma competição, né? Não sei como é que vai ser a convocação da Olimpíada, da Copa das Confederações. Ele tem que resolver. Ronaldinho Gaúcho tem que resolver. Se não resolver, tira. Mas tem que convocar. Eu acho que tem que convocar. Monteiro. Eu já venho falando há muito tempo, né, Carlão? Depois que eu discordo do Moselli, o Mano, ele já sabe, ele tem a seleção na cabeça dele. Então, ele está fazendo experiência. E como o Murilo falou, joga o cara pro leão. Joga lá pros leões. Então, convoca ele, ou ele resolve, ou ele se queima de uma vez. Então tá aí. Essa é a grande jogada, que nem o Adriano. Põe ele para jogar contra o São José, contra o Taubaté, sei lá. Mas põe o cara para jogar. Entendeu? Ou se queima de uma vez, ou então se consagra. Moselli. Eu acho que ele leva o Ronaldinho por 2 motivos. Primeiro, o principal é para tirar o foco dele. Que depois que ele começou a convocar o Ronaldinho, diminuiu muito a pressão nele. Essa é a grande verdade. Agora, que o Ronaldinho, o Murilo falou bem, se ele tiver afim de jogar mesmo, e tiver mesmo afim de jogar, ele joga aí na Copa do Mundo. Bom, encerrando esse bloco, eu quero dizer o seguinte. Todos nós sabemos, e quem não sabe precisa estudar um pouco mais, que o futebol brasileiro não é mais o melhor futebol do mundo. Nós precisamos de uma nova safra. Já que está tudo arrebentado, para que ficar insistindo em jogadores que não querem mais, não são mais atletas profissionais e não querem mais a seleção brasileira? Vide Adriano, Ronaldinho Gaúcho, Júlio César goleiro, essas coisas que não dá mais para aguentar. Não dá mais para aguentar. Então, já que vai tomar a cacetada e a borrachada, já investe na molecada e deixa. Agora, o treinador precisa aguentar o baque. Aí eu tô com vocês que comentaram. Ele convocou o seu Ronaldinho Gaúcho porque a batata dele tá assando. Porque ele é um treinador sem personalidade, sem respaldo e um treinador fraco para a seleção brasileira. Esta é a minha opinião, eu respeito a opinião de todos. Mano Menezes é treinador pro Criciúma, pro Caxias, pro Bragantino, para esses times. Porque quem não tem memória, é só puxar aí na internet como esse senhor venceu os títulos que ele venceu. E quais ele perdeu e títulos que estavam na mão. Dá uma pesquisadinha aí na internet. A memória do povo brasileiro é muito curta, muito curta. Esta é a minha opinião. Mano Menezes é um treinador de meia colher. Eu vou para um rápido intervalo comercial e já, tudo sobre Paulista e São Paulo. E o Paulistão para você, o Palmeiras para alegria. Alegria de JB Monteiro, é o líder do campeonato. Palmeiras rumo ao título do Campeonato Paulista. Eu volto já. Manda sua mensagem, participe do programa, @CamaroteRP pelo Twitter, faça como Mala Testa. Tava empolgadinho o Mala Testa na sexta-feira, né, Murilo? Tava empolgado, todo fulhão, né? De mussarela do Império Romano. Muito, muito elegantemente trajado. O baile do Clube Jundiaense de sexta-feira, só faltou você, Nivaldo Moselli. Mas como o Nivaldo Moselli acabou de sair do departamento médico, ainda só sobre cuidados. Parou os medicamentos, já enxergando direitinho, Moselli? Tudo bem, graças a Deus. Está ótimo de saúde, graças a Deus. Saúde. Quem se preocupa muito com você é Aguinaldo, grande Guina. Guina, boa. Sabe por quê? Porque eu jogo do lado dele no clube, né? A bola vai tudo no pé, né? E vem no pé também. Um abraço pro Guina. Rapidamente, em 10 segundos, Paulista e São Paulo. Murilo. Olha, o que aconteceu no jogo foi o Paulista tomou 2 gols muito rápidos, né? E parece que depois que tomou esses 2 gols, poderia até ter perdido demais no primeiro tempo, né? O primeiro tempo, realmente, se o São Paulo caprichasse um pouquinho mais na finalização, teria até matado o jogo ali. Teve uma reação muito boa no segundo tempo, né? Realmente teve essa reação, perdeu muitos gols e acabou num contra-ataque aí tomando o terceiro que matou o time. Mas o Paulista precisa se renovar como se estivesse começando o campeonato de novo. Voltar a ser aquele time cascudinho, fechadinho, né? Fazendo gol de fora da área, chutando forte, passando a bola para o Danilo Gomes ali, finalizar ele. Esse time tem que voltar. O Paulista perdeu. Esses foram os 10 segundos mais longos da história do telefone.
Como ele comeu seus 10 segundos... Ele Monteiro, pede você fazer tem um comentário 7 em 10 segundos e tem que ser gênio, né? Monteiro Então, é assim. Não, como eu falei no bloco anterior, eu acho que o Paulista não está jogando mal. Acho que o primeiro tempo do Paulista é ruim. No caso do São Paulo, vamos comentar aqui agora, respeitou muito o São Paulo. Sabe? Tem que partir para cima, tem que, sabe, jogar fechadinho e sair numa boa. Então, ficou respeitando. Ó, tô no Morumbi, olha o Morumbi, olha o placar, sabe? Aquela coisa toda. Não é assim. Vamos jogar de igual para igual, logicamente bem fechado. E o segundo tempo você viu o que deu. O Paulista se soltou mais, 2 bolas na trave, podia ser 3-3 o jogo. Quer dizer, agora, em casa, o importante é esse, os 6 pontos, que tem que ganhar. O Paulista tentou jogar de igual para igual com o São Paulo no Morumbi e o Paulista tinha do lado favorável, Carlos. O do São Paulo tinha empatado com o Guarani, empatado com o Comercial, perdido do Corinthians, e a garotada desesperada, o Leão tentando contornar. É isso aí que eu achei, que o Paulista ia entrar fechadinho lá e foi jogar de igual para igual. Complicado. Agora o Paulista precisa definir qual que é o Paulista. O dos 3 primeiros jogos que foi bem ou esse de agora. Isso é o Sérgio Baresi que tem que ver, né? Sabe, eu concordo com você uma O coisa? único acidente... Você falou, o único cara que falou isso aqui. O quê? O rapaz, o central, tem que tirar ele. Mas... O Júnior Alves. Não, já deu a cota. Eu não sei Já quem é o que entraria no lugar dele, Monteiro, mas Não, ele é vocês pesado. não acham que há muita posicionamento. tempestade? Porque veja você, o que aconteceu nas últimas 3 partidas? Foram 3 derrotas contra quem? Vocês já pararam para analisar? O Paulista perdeu para o São Paulo, gente. Não, Morumbi. mas isso que eu Nada falei de pra você. normal. Nada de Não. normal, O mas- que é anormal é perder em casa para o São Caetano. E o Guarani também, Carlão, acho que dava para empatar lá, Carlão. O Guarani é vice-líder do campeonato, Não, mas dava pra companheiro. Dava pra empatar, Você assistiu o dava jogo? pra Eu, empatar. Você assistiu o jogo? trabalhei no jogo. Então, jogou, Estou mas jogou de igual para igual. cara. Sim, para você ver É. que eu tenho razão no que eu estou dizendo. Sim. Perdeu fora de casa para o Perdeu um Guarani, pênalti, inclusive. encarando. Aí. A gente já vai comentar, vamos repetir já os lances do jogo que vocês estão assistindo aí. A única coisa anormal que aconteceu com a vida do Paulista, gente, e eu não estou aqui fazendo nenhuma defesa, a única coisa anormal foi a derrota em casa para o São Caetano. Por isso que eu ia falando O que os resto 2 tudo próximos dentro jogos, da normalidade. os 2 com o Botafogo, não tem que ganhar os 6 pontos em casa agora, porque agora é normal. O Paulista ganhar, é Daqui normal. a pouco a gente vai pôr a perder. tabela Em de casa, classificação sim. aí. Agora- Vocês vão perceber que o Paulista está 8 pontos da zona do rebaixamento, gente. Mas, Carlos, Vocês se lembram quando a gente eu não tô comentava? falando, eu não você tô tá- falando. Mas o Monteiro, objetivo principal Você se não é lembra esse, quando cara. nós conversávamos o ano passado, ainda em outro canal, que se o Paulista, diante de tudo aquilo que a gente sabe, parte administrativa, financeira, se ele conseguisse sobreviver na divisão, não estava bom? Sim, claro. Vocês mudaram de opinião de lá Não, pra cá? mas não. o que eu tô falando, Carlão? Você não tá bem hoje. Então, eu tô sim. falando que tá jogando bem, a bola não tá entrando. O senhor está tentando me provocar, o senhor não vai Não, o conseguir. senhor Eu estou está- muito feliz, Não, cara. eu tô sei muito que o senhor está satisfeito. feliz. Eu sei, faz 3 dias que o senhor está feliz. Então, por favor, Faz cara. 3 dias. Tá do jeito Preste que você atenção no gosta. que eu estou dizendo. Tá do jeito... Preste atenção no que eu estou A dizendo. escola dele de São Paulo Tá é do- favorita, né, mano? É. Olha, Eu nem vou mostrar, eu nem vou mostrar, porque o pai do Murilo vê isso aqui, ó, eu nem vou mostrar a bandeira. Não dorme à noite. Ele não dorme à noite, eu nem vou mostrar da onde é essa bandeira aqui. Então, eu acho que daqui para frente, o Paulo tem 13 pontos, gente. O Paulista perdeu para o Guarani. O Guarani é vice-líder do campeonato e perdeu para o São Paulo no Morumbi. Qual é o problema disso, Murilo? Estou vendo você aí fazendo tudo uma fumaça. Tá tudo Carlos, bem. você fala, o Paulista tem 13 pontos, mas o Mojimirim também tem 13 agora. O Linense tem 11, ganhou ontem o Já jogo. estamos na metade do campeonato, Então, companheiro. E o Mirassol, que tem um time bom também, muito que você sabe que dá pessimista. trabalho, Muito que o Paulista pessimista. ganhou um jogo lá que não era para ter ganho, ganhou merecido, porque fez os gols. Então o Mirassol também está perto. Então, a vaga na Série D, que é o principal objetivo do Paulista... Não, eu vou discordar do senhor. Vou discordar do senhor. Não? Não. O principal hoje, a realidade do Paulista é se manter na Série A1. A segunda prioridade é a Série D. Porque daqui a pouco tem nego falando, não, o Paulista tem que estar entre os 8, é Não, obrigação. não. Porque o torcedor, a gente sabe, trabalha com o coração, eu também quero o Paulista campeão paulista. Mas a realidade hoje de Jundiaí no futebol é outra. É outra, E tem gente. mais uma também. O Paulista já pegou a Portuguesa, já pegou o Santos, já pegou o São Paulo, Já pegou o Guarani. já pegou o Guarani. O Mirassol também. E o E o Mirassol Mirassol fora. também. O Mirassol fora E o também. São Caetano que está jogando bem O pra Monteiro, caramba. Exatamente. Eu vi ontem contra o Exatamente. Corinthians. Meu Deus do céu, eu não consigo ganhar dos reservas do Corinthians, Carlos. Meu Deus do céu. Acho que eu tô Pelo ficando amor de louco. Deus. Tava jogando bem a São Caetano, é um time montado, mas não é tudo isso para quando jogou aqui em Jundiaí, deu. Agora eu vou na linha do Sérgio Baresi.
que quando ele ganhou o jogo lá em Mirassol, ó, só passar isso aí, rapidinho. Quando ele ganhou o jogo em Mirassol, ele falou que o time falhou, compartimento não estava bom, defensivamente foi mal. A Paulista foi perder pênalti também, brincadeira, gente. Quando ganhou no Quem que perdeu esse Catanduva. pênalti aí? Não deixa eu falar. Danilo Alves? Desculpa, cara, eu tô falando da imagem, pode continuar. Aí, quando o Sérgio Baresi falou, aqui no jogo catanduvense, ele também falou que o time ganhou o jogo e todo mundo viu que não foi bem. Então tem um histórico aí que tem que tomar muito cuidado. Por isso que eu estou falando, você está com 13 pontos é uma coisa, mas um time que está disputando com você, uma vaga na Série D, está com 13 também, outro com 11, já tem que estar alerta. E o Sérgio Baresi, como ele disse que o time não está jogando bem, tem que acertar, o Sérgio Baresi tem que acertar logo, então, porque está passando. Foi 9 pontos disputados, nenhum ganho. Eu acho absolutamente normal o momento que o Paulista está vivendo. Obviamente que Não tô falando que é normal. acende a luzinha amarela, né? Isso. Porque são 3 derrotas consecutivas, isso tira a confiança do time. Exatamente. Agora, meus amigos, pega o elenco do Paulista. O Paulista tem 11, 12 jogadores em condição de jogar como titulares. Não tem um elenco de 20 jogadores com qualidade. Não que aqueles que estão fora não tenham qualidade nenhuma, não. São jogadores inferiores. Então, vamos devagar com o Andor, não é? Se chegar e não ganhar do Botafogo, que está arrebentado, vem é o Benazzi, hein? Sabe que o Benazzi toda vez que vem aqui apronta. Monteiro tem que ganhar, cara. Aí tem 15 de Piracicaba, que ganhou, fez 19 pontos, acabou, Não, gente. mas Monteiro Aí se administra o campeonato de outra maneira. Não, Monteiro matou. Eu acho que é isso. Agora, ganhar, claro, tem que ganhar. Mas vão ser 2 jogos que... O que acontece é o seguinte, nós temos uma expectativa do Paulista em função dos primeiros resultados, que o Paulista vai jogar em cima, que o Paulista tem que pressionar. Não, eu também concordo, mas tem que tomar muito cuidado, né? Vem Benazzi aí, né? Vem esses times pequenos que vêm jogar fechado, e a gente fica cobrando do Paulista fazer uma exibição de gala. O Paulista tem que ganhar o jogo. Não fazer exibição de galo, não precisa. O Paulista tem que ganhar o jogo. Não estamos cobrando resultado. Então tem que se cobrar o resultado. Tem que ganhar, que de qualquer jeito tem que ganhar. Mas a exibição não. Então, mas não é de gala. Tem que chegar aqui e ganhar, matar os caras. Pode jogar mal, mas tem que ganhar. Porque nós temos o mesmo tamanho do resto aí. Não, mas se A cobra... gente é um pouquinho menor, é muito menor que os grandes. Sim, sim. A Portuguesa é um pouco menor, o resto é tudo igual ao Paulista. Sim. Tudo igual. É tudo igual. Por isso, em casa... Tudo igual. Se é tudo igual, você não pode ficar cobrando que o time seja 300 vezes melhor do que outro. Você pode cobrar que ele ganha de 1-0. Vamos ouvir, por favor, o professor Sérgio Baresi, que ele tem algo a nos dizer. Ele, após a partida, analisou o que foi Paulista 1, São Paulo 3. Fizemos um primeiro tempo muito ruim. Nós praticamente não tivemos iniciativa de jogo. Já no segundo tempo, mudamos da água para o vinho. Lógico que nós colocamos, e essas substituições fizeram o efeito que nós estávamos prevendo. Eu até olhei no relógio, em 15 minutos nós tínhamos criado muitas oportunidades de gols. E foi assim durante o segundo tempo inteiro. Lógico que a gente sabia que ia ficar um pouco exposto pela qualidade que o São Paulo tem de jogadores que poderiam decidir no contra-ataque, e assim foi feito. Agora a gente sabe que nós poderíamos ter jogado assim desde o primeiro tempo, né? Eu acho que pela nossa falta de iniciativa, nós tivemos um resultado muito duro aqui hoje. Nós estávamos tentando entrar no primeiro tempo e sem sucesso. No segundo tempo, nós reunimos os atletas, mostramos o posicionamento do São Paulo, onde o São Paulo estava entrando mais, nós corrigimos isso. E a partir das modificações, com o Barbosa e com o Richelli, principalmente nas jogadas de velocidade, nós criamos muitas oportunidades de gols, dos quais o desperdício de um pênalti. Foi um segundo tempo totalmente diferente do primeiro, ficou visível, ficou muito nítido isso aí. Agora, assim, a lamentação também é do mesmo grau, né? É a nossa terceira derrota consecutiva. Nós queimamos todas as gorduras que nós tínhamos, nós sabíamos que esse resultado de hoje era importante, mas nós temos que olhar para frente. Esses próximos 4 jogos vão ser mata-mata, e aí vai fazer toda a diferença, né? Esses jogos dentro de casa, principalmente, são 6 pontos que nós temos por obrigação, por necessidade e por consequência dentro da competição, nós vamos ter que vencer. Perfeito, professor Sérgio Baresi. O senhor tem toda a razão. Os próximos 6 jogos e a outra partida fora de casa,
o Paulista joga um verdadeiro campeonato à parte com os seus adversários. Essa saber como é que o seu time vai se comportar. Tem obrigação de vencer as partidas em casa. Eu estou com o JB Monteiro, tem toda a razão. Aí o Paulista vai ditar para todos nós que estamos acompanhando, a torcida, a imprensa, qual vai ser realmente o seu ritmo no campeonato. Se vai disputar para não cair, se vai disputar para permanecer, ou se vai brigar entre os 8 para... De repente, por que não, né? O ano passado saiu pelo vão dos dedos, né? Uma possibilidade de um quadrangular no interior. Já pensou? Paulista na Série D ainda disputando uma vaguinha aí para ser o campeão do interior. Sim. Seria absolutamente maravilhoso. Vamos aos resultados desta rodada do Campeonato Paulista. Rodada completa já. Hoje, domingo de carnaval. JB Monteiro absolutamente se preparando. Hoje tem desfile no Rio de Janeiro. Ele estará na frente da televisão com as suas pantufas, tranquilamente na cadeirinha do papai, de hobby vermelho. Plumas e paetês. Plumas e paetês, torcendo pela Mangueira. A Mangueira entra hoje ou não? A Mangueira no Monteiro amanhã. São Paulo 3, Paulista 1, Comercial 0, Guarani 2, Ponte Preta e Oeste 2-2, Botafogo 0, Mogi 1. Esse Mogi Mirim é um time chato, viu, gente? E o Botafogo vem aqui jogar com o Paulista desesperado. Portuguesão 15-0, Guaratinguetá 2, Palmeiras 3, São Caetano 0, Corinthians 1, 1-1, Ituano e Catanduvense. Ó, Ituano e Catanduvense, esses dois times vão para a Série A2, não tem jeito. A não ser que eu esteja muito enganado, mas são dois times muito fracos. Bom, se o Ituano escapar, é o terceiro ano que ele escapa, porque já os dois anterior. É, muito fraco. Mirassol 1, Santos 3 e o Linense que vem jogar com o Paulista. Esse time é chato, rapaz, é um time bom. Linense 2, Bragantino 1. Alguma surpresa? Os grandes a gente vai falar rapidamente no próximo bloco. Mojimirim, né? Sim. Para mim não acho foi que tem surpresa, viu, Mojimirim Carlos? já O vem Mojimirim está jogando bem faz tempo. Assisti vários jogos do Mojimirim, está com o time arrumadinho. Por isso que é a minha preocupação, que está encostando muito no Paulista. O Mirassol, que é outro bom time também, e o Linense, que você Tá citou bom, Zé, agora. eu sei que está encostando, mas se fizer 6 pontos em Vai casa, encostar, tchau, um abraço. Tá, mas você concorda? Não, mas, mas agora não tem o que Paulista tem que ganhar, agora não tem jeito. Eu não fui contra você. Não, dos seis estou pontos. dizendo, tem que ganhar agora os 6 pontos. Mas O como Moselli é um cara muito radical com o Paulista. O Moselli tem Não, que ter uma... deixa, você parar. Pessoal, o Paulista é um time pequeno fazendo uma excelente campanha. Essa é a minha opinião. Olha, eu vou te Não dar... tem que mudar isso. Murilo, eu vou dar um exemplo para você. Eu estou separando as coisas. Estou falando do Baresi, estou insistindo com ele, que ele está falando há vários jogos que ele precisa mudar a equipe, que a equipe precisa melhorar. Agora, estou isentando todo o trabalho fantástico da diretoria, que eu sempre falei que é um tesouro. Então, todo esse trabalho que a diretoria fez até agora, não é para não cair, não, que nem o seu Carlos está falando, e o Monteiro e você. É para ir para a Série D, que é um trabalho árduo e a cidade está apoiando também. Então, eu acho que o caminho aí, o foco é a Série D, não é não cair. Não cair, não vai. O negócio é a primeira coisa. Temos que eliminar o risco. Tem que eliminar o risco. Você sabe que a arrancada do Paulista é anormal. Sim. A arrancada do Paulista foi anormal. A realidade é essa hoje. Então. Essa é a realidade. Então, é para não cair. Depois vem o resto. Vamos aos próximos jogos, por gentileza, depois a classificação. Campeonato Paulista, que aí está apresentando algumas coisas interessantes, né? Principalmente como é que pode o Guarani, devendo o dinheiro que está devendo na praça, conseguir ser vice? Tem o mesmo número de pontos que o Palmeiras, cara. É time arrumado, né, cara? Está pagando em dia, o segredo é esse. Mojimirim, São Caetano, Paulista e Botafogo. 22 é quarta, gente? Toda hora eu esqueço. É quarta, né? 7h30. Todos os jogos. Vamos lá, hein? Ponte Preta e Ituano, Santos e Comercial, Linense e Mirassol, Portuguesa e Corinthians, Bragantino e São Paulo, Palmeiras e Oeste, Guarani 15 de Piracicaba e Catanduvense contra o Guaratinguetá. Esta é a 9ª rodada do Campeonato Paulista. Monteiro tem tanta razão no que ele está falando que os 2 próximos jogos do Paulista são em casa. Aí nós já teremos a 10ª rodada. Mais do que a metade. Paulista tem 13, pode colocar a classificação agora. Paulista tem 13. Se vencer as 2 próximas partidas, vai a 19. Sensacional. A matemática do campeonato é a seguinte: com 20 você escapa do rebaixamento. E com 28 você passa entre os 8. O Paulista ficará separado por 9 pontos para jogar 9 partidas para poder estar entre os 8, gente. Uma situação maravilhosa. Essa é a classificação do Paulistão após 8 rodadas. Palmeiras, Corinthians, Guarani e São Paulo são os melhores da competição. Depois, Santos com 15, Paulista... Mudou muito rápido. Vamos tentar voltar à primeira parte da tabela, por favor, para que eu possa trazer para o nosso telespectador os 10 primeiros. Em quinto, Santos, Paulista, Mojimirim, Ponte Preta, Portuguesa e São Caetano. Por isso está muito bem colocado. Muito bem colocado.
Vamos ver a segunda parte agora. Se falasse isso na primeira rodada, a gente ia falar sensacional, né? O Paulista, Então, o essa é Murilo a do Paulista realidade. na história nunca teve numa classificação tão boa assim, o posicionamento. Tá Por muito isso que eu acho que bom. tem que aproveitar. É que o ano passado nós conhecemos, a gente está meio traumatizado. Eu sei. O ano passado, né? Que Concordo. começou muito bem, depois começou a cair, quase foi para a segunda. Mas É, é por que quê? o- Porque, cara, tem aquele negócio, Sim. né? A obrigação de ganhar. É Isso. diferente você sair tranquilo, Isso vamos tocar a aí. bola, na hora certa faz o gol e tal. Agora, com obrigação de ganhar é outra coisa. Linense, Mirassol, Comercial. Este é o trabalho da classificação do Campeonato Paulista, que tem como piores Ituano, Catanduvense, enfim, os times que estão desesperados aí, o Botafogo, tá aí. O restante da classificação para você aqui no Camarote RP, que vai dar um tempinho e volta já já com os destaques finais do programa para falar dos grandes clubes e a situação dos próprios no Campeonato Paulista. É um rápido intervalo, eu volto já já. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, o carinho das mensagens aqui. Vamos mostrar esse livro? Por favor, Jorge. Monteiro, fique à vontade. Quem que te deu de presente esse livro aqui? O seu Tico Milani me deu de presente, com muito carinho, né? É um livro interessante, Carlão, porque ele fala aí as pessoas que gostam e que não gostam do futebol. Então é muito legal, sabe? Tem coisas do Mário Milano, irmão dele, Bate-papo no gramado. do meu Peliciari. Organizadores José Alves de Oliveira e Márcio Martelli. Está aqui, bate-papo no gramado, com certeza em todas as livrarias. Está aqui o presente que foi dado para o nosso queridíssimo JB Monteiro. Vamos lá, gente. Rapidamente, Guaratinguetá e Palmeiras. Palmeiras líder do campeonato. JB Monteiro. Cara, o que eu posso falar? Particularmente, eu acho o time do Palmeiras, lógico, esse time vai ficar bom, porque vai reforçar, né? Mas hoje o time ainda é fraco, ele está nessa situação aí porque só pegou baba, só bateu e morto, né? Inclusive o Guaratinguetá, que se Deus quiser vai cair. Então eu quero esperar um pouco mais para falar sobre Palmeiras. Agora, o resto é tudo normal. O Corinthians também, o time é fraco. Eu acho que o São Paulo... por favor. Hã? Só do Palmeiras, por favor. Só do Palmeiras? Só do Palmeiras. Então o time é O senhor fraco. quer acrescentar mais alguma coisa? Não. A cidade do E o senhor? Guaratinguetá tá chateada com o Monteiro, antes de mais nada. Né? Mas não sabe o time de lado e prudente. O jogo, para quem viu o jogo Palmeiras e Guaratinguetá, foi horroroso, né? Aquele jogo que parecia desafio ao Galo, para quem acompanhava, né, aos domingos de manhã. Foi um jogo horroroso. O time do Felipão, de novo, quer ser trancudo, ganhar tudo no pontapé, ganhar tudo na força física. E tem alguns valores bem pequenos individuais ali, mas jogar com quem está na zona de rebaixamento e ganhar sofrido assim é muito desafiante. Olha, na minha opinião, o Nivaldo Moselli vai comentar o jogo do Corinthians. Na minha opinião, o Palmeiras está sendo pragmático, é verdade. Futebol sem plástica, mas é o mais eficiente e mais organizado. O campeonato, tecnicamente, é um campeonato sofrível. Os times grandes ainda não estão encaixados. E o Palmeiras vai sim, por todas as razões que a gente cansou de falar, vai no mínimo fazer a final do campeonato. Como é futebol, pode acontecer o que a gente não prevê, que é um imponderável. Mas o Palmeiras está sendo muito eficiente e vai melhorando um pouquinho cada jogo. Está crescendo na competição e traz o entrosamento desse time questionável do ano passado. Vai incomodar muita gente. O senhor assistiu São Caetano e Corinthians, senhor Nivaldo Moselli? Assisti, senhor. O senhor achou o quê? Achei que o Imperador voltou para ficar agora. E o Monteiro tinha razão quando ele falava, bota ele para jogar. Meu Porque Deus jogador tem que jogar a bola. E o Adriano ontem, nas poucas vezes que ele tocou na bola, dá para ver a preocupação dos jogadores adversários com ele. E outro destaque, o Douglas, sem dúvida nenhuma, que vai acertar o time do Corinthians junto com o Alex. O senhor está Então, dando Alex- risada do quê, senhor JB Monteiro? Eu não estou dando risada na Quando ele Toledo falou aqui. que o Imperador voltou, o senhor sorriu. O que Não, que eu vou aconteceu? falar, cara. De alegria? É felicidade. ou de eu acho- ironia? Bem, eu digo Não, que eu falei, sim, tem que jogar. Ele falou, tem que Tem o jogar. cara para jogar. Agora, se ele vai jogar, se ele vai ser titular, é outra coisa. Agora, tem que jogar. Agora deu para ver Meu, no jogo de ontem. O Adriano vocês não falam- pode ir pra noite, o Ralf pode. Não, nada. Bom, isso aí é Agora uma coisa. vem aqui pra eu jogar não vou de falar folga, porque. Carlos Henrique. Eles Tá de estavam folga, pô. Você acha que fazendo é trabalho carnaval? de folga num Ganhou São carnaval? Caetano. Não Você quer pode. levar onde? Ele Você tá quer ir na ele missa? tá de folga. O senhor de folga estava onde? Eu vou para um rápido intervalo e volto já já para os destaques finais desse programa. Olha, vou dizer uma coisa, eles estão terríveis hoje. Eu volto já já.
Muito bem, encerrando esse programa, um bom carnaval a todos. Olha que foliões maravilhosos, ó. Todos com as bandeirinhas. Bom carnaval para vocês, gente. Juízo, se beber, não dirija. Boa semana, Murilo. Boa semana para todos. Cuide-se aí no carnaval. JB, um abraço. Paulo Moselli, boa noite. O Brasil não é mais um país de futebol, mas era o carnaval. Boa noite. Tchau, gente. Boa semana a todos. Domingo que vem o Camarote está de volta, sempre falando no Paulista e tudo no futebol para vocês. Bom carnaval e se beber, não dirija. Tchau, gente. Um abraço.